Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer aqui a presença da Leila, da Rúbia e da Cristiane. Todas trabalham na SEAMI, é uma instituição em Uberlândia. Ela foi idealizada pelo pastor Onésimo Domingos, que é meu amigo. Quero agradecer pelo carinho e pela atenção dele, por ter nos cedido essas pessoas para trabalhar conosco, e pelo carinho que o SEAMI tem conosco, pelo trabalho que ela vem realizando em Uberlândia. Eu quero agradecer por ele ter nos cedido os seus profissionais e para nos apoiar. Quero agradecer ao pastor Onésimo pelo carinho, pela atenção, por ceder os seus profissionais. Bom, a SEAMI é uma instituição que está há 22 anos atuando ali em Uberlândia, que faz um trabalho excepcional. Eu não quero adiantar o trabalho da SEAMI, mas ela vai falar sobre as suas atividades, sobre seus projetos, sobre as perspectivas para o ano de 2021 e finalizando o ano de 2020 com as atividades, com trabalhos realizados para ela. Quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, quero pedir que você possa curtir a nossa postagem, nos seguir, marcar o sininho ali, que você possa ser avisado de todas as publicações, e a partir do momento que você curte as nossas publicações, você nos auxilia a produzir conteúdo de melhor e maior qualidade. Então, se você puder curtir, puder nos seguir, encaminhar esse vídeo para os seus amigos, conhecidos de instituições privadas sem fins lucrativos, eu agradeço e estou à disposição aqui na descrição do vídeo. Teremos todas as informações, os links do conteúdo, das apresentações do pessoal da SEAMI, da própria SEAMI e do nosso trabalho, do trabalho realizado pelas instituições que nós auxiliamos. Vamos lá, eu quero agradecer a presença da Leila, da Rúbia e da Cristiane novamente e a palavra rapidamente para se apresentar tanto a Rúbia, a Leila e a Cristiane. Vamos começar, Leila, apresenta para os nossos usuários. Bom dia, Rubens. O meu nome é Leila, eu sou psicóloga e sou uma espécie de coordenadora técnica aqui do Ministério SEAMI. Que a SEAMI hoje, em Uberlândia, a gente trabalha com 3 unidades, né? Que é uma unidade de comunidade terapêutica, e mais 2 unidades de casa de passagens, onde a gente faz o acolhimento, o abrigamento de pessoas em situação de rua ou que estão, de alguma forma, em vulnerabilidade social. Nós temos também uma unidade em Tupaciguara, né? Então, assim, toda a equipe técnica, eu que faço acompanhamento das assistentes sociais, psicólogos, né, que estão aí trabalhando com a gente, certo? Ótimo, perfeito. Vai fazer 11 anos, né, que eu estou trabalhando na SEAMI. Em dezembro fazem 11 anos. Que legal. Parabéns, obrigado pela sua presença. Rúbia? Bom dia, Rubens. Obrigada pela oportunidade. Eu sou psicóloga na SEAMI já há pouquinho tempo, eu estou desde fevereiro, né, então são 8 meses aproximadamente. Eu sou psicóloga da SEAMI aqui de Uberlândia e agora também da unidade de Tupaciguara. Eu realizo os atendimentos individuais e os atendimentos também em grupo com os acolhidos da instituição. Entendi, perfeito. E você, Cristiane? Bom dia a todos, eu sou Cristiane Leandro, né? Eu estou como assistente social aqui na unidade da reabilitação, né, que fica na cidade de Uberlândia. Eu realizo um trabalho aqui de acolhimento familiar, né? Acolhimento dos atendidos também, faço a questão da parte de documentação, renovação de convênios, busca de parcerias também. Entendi. A parte documental. A parte documental da instituição, exatamente. Sim. Dos meninos, dos acolhidos, a parte de documentação deles também, porque muitos estão em situação de vulnerabilidade e chegam aqui na instituição sem documentação. Eu também cuido dessa parte de providenciar esses documentos. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Aí eu vou colocar para todas e aí vocês veem qual a melhor abordagem.
hoje, o que é a SEAME, na verdade? O que ela faz em Uberlândia? Quantas pessoas atende? Como que é a atividade da SEAME hoje em Uberlândia? A SEAME, atualmente, é uma instituição muito importante que atende aí principalmente a comunidade, né, a sociedade de uma forma geral, na parte social. Então, a gente faz esse acolhimento, esse atendimento, esse acompanhamento da parte social dessas pessoas que se encontram de alguma forma em vulnerabilidade. Seja vulnerabilidade social, seja vulnerabilidade até mesmo psicológica, né, física, porque estão passando por algum tipo de problema, ou estão em situação de rua, ou estão com problema de dependência química. Então, a gente faz esse acompanhamento juntamente com as pessoas, né, os próprios atendidos, acolhidos, os próprios dependentes, as próprias pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, como também com as famílias. A gente faz acompanhamento com as famílias, com as pessoas ali que estão junto com essas pessoas, enfrentando, né, essa problemática. Então, a gente atualmente faz esse trabalho. O pastor Onésimo, juntamente com o pastor Davi, né, o pastor Onésimo é o presidente da instituição, é o fundador da instituição, e o pastor Davi, ele é o nosso diretor executivo também, né, responsável por toda a parte operacional. Então, eles também acompanham tanto a parte de funcionamento da instituição, né, do serviço que é prestado, do tipo de trabalho que é prestado aí, né, que é colocado à disposição, quanto também pela parte espiritual. Então, a SEAME tem uma igreja também associada, né, que é a ICNC, onde faz esse acompanhamento também tanto com os acolhidos, né, de todas essas unidades, como também da população, né, aqui próxima, e da comunidade como um todo. Então, a instituição SEAME, ela faz esse tipo de trabalho, né, de todas as formas. A gente tenta abordar, né, abranger o ser humano em todos os seus aspectos, no aspecto social, no aspecto mental, né, ou psicológico, no aspecto social, no aspecto físico, né, que a gente também faz, dá o acompanhamento, o suporte aí para questões de saúde, encaminhamento para sistemas de saúde. Nós temos médico aqui dentro, médico psiquiatra que faz o acompanhamento também desse pessoal, além de eu como psicóloga e a Rúbia também, né? E nós fazemos também o acompanhamento da parte espiritual. Então, a gente tenta abranger o ser humano, né, a pessoa, principalmente nesses 4 aspectos, que a gente acha que é muito importante para que a pessoa realmente se fortaleça e tenha uma recuperação completa. Perfeito. A Rúbia também é psicóloga, né, Rúbia? Então, na verdade, nós temos a Leila psicóloga, a Rúbia psicóloga e o Rubens psicólogo. Eu também sou psicólogo, eu formei há um tempinho, né? Eu formei na FUMEC em Belo Horizonte, mas, na verdade, eu não exerço a área de psicologia, porque acabei entrando para um outro trabalho, uma outra área, e hoje, realmente, eu não atuo necessariamente como psicólogo, principalmente como psicólogo clínico, mas a gente conhece um pouco a área, conhece um pouco os entraves do trabalho, que a gente sabe que não é fácil, e assim, a gente tem que agradecer muito pelo trabalho de vocês, o trabalho da SEAME, porque realmente é um trabalho árduo, muito difícil, complexo. Você, Rúbia, é formada na Unifacef, não é isso? Unifacef, é o Centro Universitário de Franca, é uma faculdade municipal. Tem 3 anos que você já é formada? Você está no SEAME já tem 3 anos ou não? Não, na SEAME vai fazer, tem pouco tempo, 8 meses mais ou menos. Entendi. E qual que é a atividade que você realiza na SEAME? Qual que é o seu trabalho em relação aos usuários, as pessoas que fazem utilização do espaço? Bom, quando eles chegam, é realizado primeiramente o atendimento pela assistente social Cristiane, posteriormente eu faço esse acolhimento, é realizada a anamnese psicológica e o atendimento individual dele.
de acordo com a demanda de cada um, a gente dá uma preferência maior para dar uma atenção e uma ênfase maior em alguns acolhidos, tem uma demanda psicológica maior. Além dos atendimentos individuais dos acolhidos, nós também realizamos atendimento em grupo, né, os grupos terapêuticos, que inclusive agora, devido à pandemia, né, sofreu algumas alterações, foram suspensos. Agora nós estamos tentando retornar aos poucos com algumas medidas de afastamento. Nesses grupos nós trabalhamos alguns temas como autoestima, manutenção da abstinência, prevenção à recaída, fortalecimento de vínculo familiar, que muitos tiveram esse vínculo afetado devido à dependência. E fora da pandemia, né, que era o nosso plano, nós também realizamos grupos mensalmente com os familiares. Porém, como as visitas estão suspensas, né, devido à atual situação que a gente se encontra, nós não estamos realizando esses grupos com as famílias. Entendi. Não, perfeito, que bom. E você, Cristiane, você é formada em assistência social, qual é o seu trabalho na SEAME? Isso, eu sou assistente social, né? Eu trabalho aqui na unidade da reabilitação. Basicamente isso mesmo que a Rubia falou, né? O atendimento inicial é feito por mim, eu faço um processo de triagem, né? Eu observo as necessidades, como eu falei para vocês, cuido da parte de documentação dos acolhidos, direciono eles para as redes que a gente tem parceria aqui na cidade, para as unidades de saúde, quando necessário, para os equipamentos no geral, no CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, no caso de documentação. E aí, nesse primeiro atendimento, se eu observar que a pessoa precisa de uma atenção maior, é direcionar todos, na verdade, né, passam pelo primeiro atendimento com a Rúbia, e se a gente observar que ele precisa de um cuidado, né, a gente direciona também ele para avaliação psicológica, se for o caso de passar uma medicação. Muitos já vêm também nesse acolhimento com a prescrição inicial, que eles, quando dão entrada aqui na instituição, é exigir alguns documentos, como o laudo médico, o laudo do dentista e o encaminhamento pela rede. Porque aqui a SEAME não tem custo algum para a pessoa estar aqui, apenas ela aceitar a mudança de vida. Entendi. Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós estamos em 2020, outubro de 2020, e nós estamos vivendo eu penso assim, uma etapa complexa, né, que foi a adequação e readequação de muitas instituições em relação à pandemia, ao Covid-19, e a gente percebeu que muitas instituições sofreram drasticamente a questão da pandemia, tanto no tipo de atendimento, porque tinha atendimento que era presencial, que acabou tendo que deixar de ser presencial, e eu não sei como é que vocês se adequaram a isso. Eu queria ver se algumas de vocês me respondem. Primeiro, como que a SEAME se adequou? Porque, na verdade, assim, foi uma imposição de legislação até federal, estadual e depois municipal, que estabeleceu limites. Olha, não pode fazer assim, não pode ter essa atuação, não pode atender. Vocês ficaram meio parados ou vocês continuaram atendendo? Ou houve um delay nos atendimentos? Como que foi esse período seus em relação à questão da pandemia, sabendo que a pandemia ainda não acabou, mas agora está arrefecendo as exigências? Parece que está abrindo novamente, não sei se aí em Uberlândia está assim, mas parece que os municípios, os governos municipais estão reabrindo os atendimentos. Como que foi essa situação? Quem que pode me responder aí? Bom, a SEAME, no início, né, da pandemia, a gente procurou ter um controle maior, né, quando assim estava bem mais aflorada essa questão. Então, a gente procurou ter um maior controle na questão do acolhimento dessas pessoas. Então, a gente acolhia somente pessoas sem sintomas, né? A gente não parou o nosso atendimento. Nosso atendimento, em momento algum, foi interrompido. Graças a Deus. A gente procurou sempre tomar os cuidados necessários, utilizando aí, né, o que era necessário para evitar esse contágio.
procurando favorecer e fornecer EPIs aí para esse controle, para esse cuidado, como álcool em gel, máscara, né, sempre usando esses equipamentos aí para a gente evitar esse contágio. Mas, assim, em nenhum momento a gente parou o nosso atendimento. No início, a gente teve, claro, um controle maior, né, do acolhimento dessas pessoas, buscando ver essa questão do sintoma, procurando, claro, a gente diminuir um pouco mais a quantidade de acolhimento, né, até mesmo para não ter muita aglomeração e para a gente ter esse maior controle. Como a gente trabalha com casas de passagem também, né, como foi dito, que seria uma entrada para o nosso atendimento também, essas pessoas muitas vezes esperavam nesses locais, né, para serem monitorados. Depois desse monitoramento é que vinham no caso, para as reabilitações, né, tanto aqui como Tupaciguara. Então a gente teve esse cuidado aí juntamente, claro, com os órgãos, né, com os parceiros, né, unidades de saúde, CREAS, né, sempre também nos dando essa orientação. Então a gente procurou trabalhar dessa forma sem que houvesse um interrompimento do nosso trabalho, dos nossos atendimentos em qualquer das unidades. Houve, claro, uma diminuição, né, uma diminuição no fluxo, né, de atendimento, de acolhimento, mas não foi interrompido. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando há essa... aí eu queria... Não sei se continua sendo você, ou se a Rúbia ou a Cristiane, me explicar o que acontece. O que a gente tem visto na maioria das instituições no Brasil? Uma grande dificuldade financeira. Parece que já vinha passando por muitas dificuldades financeiras e acabou que com a pandemia, houve uma diminuição de atendimentos. Muitas instituições, eu penso que a SEAMI deve ter também convênios, às vezes, com o município de atendimentos. Então, assim, ela tem um aporte, uma ajuda básica para cada atendimento. E é claro que com a pandemia, esses atendimentos diminuíram, escassearam, e automaticamente a instituição passa a ter uma certa dificuldade financeira em relação à administração, à gestão das suas atividades. Bem, a pergunta com certeza deve ter acontecido isso com a SEAMI. E aí, o que vocês fazem em relação a isso? Quais foram as atividades, quais foram as ações que vocês implementaram nesse período para tentar minimizar esse fluxo de caixa que diminui, né? Então, na verdade, acaba sendo o seguinte: você tem uma diminuição de fluxo de caixa, que é uma coisa natural que aconteceu na pandemia com todas, não só com pessoas jurídicas sem fins lucrativos, as instituições, mas com empresas, grandes empresas e pessoas físicas, a gente também na nossa vida diária. E a pergunta é, como que a SEAMI acabou lidando com isso? Em qual forma? Alguém saberia uma noção para me explicar, por favor? Sim, como você falou, assim, e eu já havia falado antes, a gente não interrompeu o nosso trabalho. Houve sim uma diminuição, mas a gente continuou com o nosso trabalho normal. Mas os nossos recursos continuaram mesmos, né? Assim, e a gente né, passou a ter vamos dizer assim, um gasto maior. Até mesmo porque a gente teve que se adequar, né, a essa questão da pandemia, em relação a todo esse material que foi necessário, esses cuidados necessários. Então, a instituição, ela não teve um aporte, né, uma implementação aí, principalmente da parte da saúde, para que a gente pudesse lidar melhor com isso. Né? A gente procurou atender da melhor forma possível, até em parceria com a própria Secretaria de Saúde, né, aqui de Uberlândia. Mas, assim, a gente não teve vamos dizer assim, um suporte, né, para que a gente pudesse se adequar de fato a esse processo. Então, houve algumas dificuldades nesse sentido. Né, para conseguir muitas vezes nos adequarmos, a gente buscou doações. Então, a própria comunidade, né, nos ajudou com doações de máscaras, com doações aí de produtos químicos para limpeza, com álcool gel. Né? Então, a gente dependeu muito de doações, o que nem sempre, muitas vezes, é necessário. Porque porque a gente trabalha com uma grande quantidade de pessoas. Né? Só aqui na reabilitação, a gente acolhe mais de 100 pessoas.
né? Fora os resgates, as casas de passagem, a unidade de Tupaciguara. Então, a gente trabalha com muitas pessoas, né? Então, assim, o atendimento continuou da mesma forma. A gente teve um controle maior, claro, mas o atendimento continuou. Mas a gente teve que se adequar, e muitas vezes contando com a comunidade, com as doações, para nos ajudar nessas questões aí, porque não houve um suporte suficiente para que a gente pudesse estar com isso, não. Exatamente, só complementando o que a Leila falou, a gente realmente teve dificuldade, ainda está tendo em relação a isso. Então, assim, máscaras, produtos de limpeza, até que a alimentação, por causa desses movimentos que teve, das lives, nos ajudou bastante. Nós recebemos uma quantidade interessante de alimentação. Mas a nossa dificuldade hoje é em relação a itens de segurança, que é máscaras, produtos de limpeza. Então, assim, graças a Deus que as pessoas são solidárias, a gente movimenta aqui as redes sociais, a minha rede particular, minha rede de amigos, e a gente está conseguindo pedir essas doações, entendeu? A gente recebe uma quantidade, mas como a Leila falou, não é suficiente. Então, toda a ajuda realmente é bem-vinda, porque da Secretaria de Saúde, a gente não teve esse suporte, infelizmente. Entendi. Na verdade, vocês têm uma relação institucional com a Secretaria de Saúde e de Assistência Social, ou só uma ou outra, ou com as duas? Com as duas. As duas. Não, em relação às casas de passagem, a gente tem recebe, né, uma subvenção, aí tem uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que trata especificamente a parte social. As comunidades terapêuticas, tanto de Uberlândia quanto do Tupaciguara, Uberlândia, a gente tem, assim, que é bem irrisório o valor que nos é repassado, né? Mas a gente tem com a Secretaria de Saúde do município, mas não tem com a Secretaria de Desenvolvimento. Secretaria de Desenvolvimento são somente para as casas de passagem, que são os abrigos, né? Ou ditos albergues. Mas a comunidade terapêutica de Tupaciguara, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de parceria com o município. Atualmente, o que a gente recebe, né, o que a gente tem aí para custeio mensal, é um convênio que a gente tem com a Senapred lá. Mas em termos de município, estado, lá a gente não tem nenhum tipo de ajuda, não. Nenhum tipo de subvenção, de suporte, não. Então, lá a situação é muito pior do que aqui. Aqui a gente passa, assim, por dificuldades, né? A gente tem muito que nos adequar a essas pautas, essas necessidades, mas lá também a situação é um pouco pior, porque a gente não tem esse suporte, né? Não tem nenhum tipo de parceria lá, por exemplo, com o município. Entendi. Certo? E a única instituição, pelo menos comunidade terapêutica, eu acredito até que instituição que atende a área social também, né, é a CEAME naquele município. A Tupaciguara está perto de Uberlândia há quanto tempo? Sim, a Rúbia acho que pode responder um pouco melhor essa questão. A Rúbia é que vai para Tupaciguara, né, Rúbia? Faz essa viagem, né? Isso. Uma eu estou em Uberlândia e outras eu estou em Tupaciguara. De Uberlândia a Tupaciguara dá em média 70 quilômetros e até a unidade da CEAME, que é localizada na área rural, dá 80 quilômetros, 75, depende da localização que você sai de Uberlândia. Então, na verdade, seria 80 para ir e 80 para voltar. Isso, até a CEAME. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rúbia, já que você está com a palavra. Você entende que você, como profissional que trabalha na CEAME, e aí você me responde, se alguém depois quiser cumprimentar, a Cristiane ou a Leila mesmo, é uma pergunta que eu acho que é importante para que outras instituições também possam entender o valor disso, que eu queria entender o seguinte: você acha que com a pandemia, né, com a questão do Covid, com a questão de sair menos, de ter menos atividades em grupo, houve
algo positivo na Covid em relação, principalmente, vamos dar exemplo, em relação a aprender a lidar com as mídias sociais? Essa é uma pergunta. Assim, a gente tinha muita dificuldade, muitas instituições tinham e têm ainda muita dificuldade de lidar de uma forma, em termos de marketing, com as questões das redes e das mídias sociais. E a pandemia acabou obrigando as pessoas a ir para as mídias sociais, até para pedir recurso, para falar do seu trabalho, para pedir apoio, para pedir para que tivesse algum tipo de doação. Você não tinha outro caminho a não ser as mídias sociais. Então, assim, aquelas instituições que tinham dificuldade de lidar com a questão das mídias, das redes sociais, eu percebi, aí eu quero a sua opinião, Ruby, e do restante que está conosco. Você entende que a pandemia ajudou a CEAME a vencer ou a melhorar essa relação com seus usuários online? Sim. Porque a parte, eu vou responder pela parte social, tá, né? Bom. Que é o que eu trago. Aí depois a Ruby completa da parte psicológica dessa relação, né? Vai lá. Exatamente. Nós enfrentamos crise, como a Leila mesmo falou, mas se as mídias sociais não tivessem tão presentes, a gente tinha enfrentado uma crise bem maior. Em relação à parte de alimentação, como eu falei para você, porque dos órgãos que a gente recebe, por exemplo, um órgão aqui da Prefeitura de Uberlândia que doa verduras para nós, certo? Devido à pandemia, a gente não estava recebendo esse tipo de doação, que era alimentação. Então, ficou suspenso por um tempo. Então, o que nos salvou foi as redes sociais. Da gente movimentar, eu particularmente movimento minha rede de contato particular e participo dessas campanhas que eles fazem de live. A gente tem uma parceria bacana com o pessoal da Rede Sesc, que também utiliza muito essa questão das mídias. Então, assim, foi um desafio a pandemia para todos nós, mas as mídias sociais vieram assim para contribuir muito com o nosso trabalho, porque senão a crise seria bem maior do que está sendo, né? Entendi. Então, na verdade, completando a Cristiane ou Ruber, você no seu papel como profissional, até como usuária das redes sociais suas, né, da sua rede pessoal, você vê que a pandemia trouxe, nesse aspecto, alguma coisa positiva de aprendizado, por exemplo? Sim, eu acredito que avançou, né, um pouco mais, assim. Essa questão, ela obrigou as pessoas, né, a começar a buscar esse meio, que provavelmente poderia acontecer um pouco mais para frente, mas foi a única opção. Ou se adequava às redes sociais, até mesmo em questão de, por exemplo, pós-graduação, que eu realizo, agora tudo é por vídeo, pelo Meet, né? Até mesmo algumas questões aqui mesmo da instituição, em termos de prestação de contas, de ir nas instituições, enviar as coisas pelo correio, e agora é tudo por e-mail. Então, muita coisa assim, acredito que veio até para melhorar, né? Se for olhar para uma outra perspectiva, né? Obrigou a gente a se adequar e adaptar a tecnologia e agregou. Acredito que muita coisa, mesmo pós-pandemia, vai continuar. Entendi. Isso, exatamente. Pode continuar, Cristiane. Não, eu concordo com a Rúbia. Mesmo pós-pandemia, esses modelos adotados facilitou o nosso trabalho. Então, na verdade... Principalmente em relação à parte da documentação. Então, na verdade, Sim, a pandemia... Pode falar, Leila. Não, é como as meninas falaram, realmente houve algumas facilidades, né? Antes, algumas coisas eram mais burocráticas. Por exemplo, igual a Rúbia falou, alguns documentos, para a gente fazer prestação de contas mensal, até para enviar para Brasília, por exemplo, era via correio, né? Hoje eles aceitam, e acredito que vai dar continuidade nessa forma de quê? De mandar por e-mail. Tanto para nós quanto para eles, acredito, né? Para o órgão, no caso, eu acredito que é mais prático. Até mesmo a análise dessa documentação
e tudo mais. A questão, por exemplo, a gente passou a fazer reuniões que a gente tem com algumas instituições, como por exemplo, a RITSESC, passou a ser reuniões por videoconferência também, né? Então, assim, eu acredito que é um avanço, né? Até mesmo na questão da praticidade aí, da questão da locomoção, da questão do tempo, né? Porque o tempo, acredito que dessa forma é mais valorizado também, principalmente para a gente que o tempo é bem corrido, né? A gente tem várias funções, várias atividades aí, então acredito que ajuda bastante nisso e tornou bastante prático aí esses processos. Entendi. É porque, na verdade, assim, uma grande questão que eu mesmo percebi no meu trabalho que eu faço há muitos anos, principalmente na área de angariação de fundos, captação de recursos junto ao Poder Público Federal, principalmente uma coisa que você pontuou agora, Leila. O Poder Público Federal ele é extremamente burocrático. Às vezes você tem ministérios que quer que o cara envie documento por correio até hoje. Então nós temos muitos ministérios pedindo, não só pode pelo correio. Como assim, irmão, pelo correio? Que lógica é essa? Só que os ministérios também, pela forma burocrática de trabalhar, acabavam não implementando atividades novas ações. Então, assim, a pandemia, e aí eu acho que eu gosto de olhar o copo, sempre entendendo que o copo está mais cheio e não mais vazio. Eu acho que a pandemia teve pontos positivos, tanto por exemplo, vamos dar um exemplo, a Rúbia, na verdade, disse, por exemplo, da questão da pós-graduação. Quer dizer, hoje a área educacional, principalmente ensino superior, de pós-doutorado, pós-graduação, ou MBA, principalmente na área pública, tinha muita dificuldade de deixar o aluno fora de sala de aula. Então havia esse medo, o cara não vai estudar, se for por videoconferência ele não vai ter o mesmo rendimento. E agora, esse ano, eles foram obrigados a se adaptar. Como o SEAME está sendo obrigado a adaptar, como as outras instituições no Brasil estão sendo obrigadas a adaptar. E o mais importante que eu vejo, os governos federais estão sendo obrigados a se adaptarem à questão do Covid. Então, igual você disse aí, Leila, eles falam assim, não dá para mandar pelo correio, né? Manda então para nós via e-mail, em PDF e tal. Quer dizer, facilitou a sua vida. Você não paga correio agora, você não tem que sair de casa, você não é obrigada a pegar, imprimir, gastar papel, colocar esses... Então, quer dizer, há questões positivas. E a Cristiane também colocou uma coisa que eu achei muito importante, é o quê? Ela entende que esse modelo deve perpetuar, né? Então, eu acho que a gente viu assim, tem muitas coisas positivas, gente. Vamos perpetuar essas coisas positivas, aprender a mexer com rede social, a usar menos papel, a ser menos burocrático. Vamos fazer uma reunião via videoconferência. Quer dizer, isso acaba tudo impactando positivamente, financeiramente para a instituição. Porque você diminui valores, você diminui gastos, você diminui ida ao banco, ida ao correio. Manda isso de uma forma muito prática, digital, via e-mail e até com autenticado. Então, assim, isso tudo é possível. Bem, vamos dar continuidade agora para uma outra etapa da nossa vídeo. Nós falamos sobre a SEAME, sobre as realidades da SEAME, sobre as atividades da SEAME. Nesse segundo bloco, nós falamos sobre a questão da pandemia, a realidade da SEAME em relação à pandemia, o que vocês mudaram. E nesse terceiro bloco, eu quero tratar sobre angariação de fundos, captação de recursos, e aí saber a realidade da SEAME. Qual é a realidade da maioria das instituições no Brasil? E a SEAME pode estar mais dentro dessa realidade ou menos dentro dessa realidade, e eu queria ver a opinião de vocês sobre esse assunto, vocês que trabalham no dia a dia dentro da SEAME, porque às vezes a Leila vê uma realidade, a Rúbia vê outra realidade, ainda mais a Rúbia que sai fora para uma unidade que está mais distante, você vai ver que, me corrija se eu estiver errado, Rúbia, existe uma realidade na SEAME dentro da capital, ali de Uberlândia, que às vezes lá em Tupaciguara não é a mesma coisa, há uma necessidade de maior grupo de profissionais, de atendimento, então há uma realidade, então são realidades distintas, e
O papel do gestor, do SEAMI, de vocês como profissionais que gerenciam a SEAMI, é achar essas soluções. E as soluções passam inexoravelmente, por bem ou por mal, pela questão financeira, né? E eu estou falando disso porque nós trabalhamos muito com recursos aqui, mais recursos federais, não exclusivamente, mas grande parte dos recursos que trabalhamos é federais. Então, minha primeira pergunta começa o seguinte: a SEAMI tem convênios com o Poder Público Federal, tipo o Ministério da Cidadania, antigo MDSA, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou com o Ministério da Saúde? Vocês têm alguma relação em termos de prestação de serviço, onde a SEAMI tem algum tipo de recebimento de recursos? Geralmente pode ser através das secretarias municipais ou de saúde, ou de assistência social, ou de educação, ou seja, você não recebe direto do Ministério, mas passa do Ministério para o município, e o município repassa alguma coisa para vocês. Eu acho que a Leila até falou sobre um programa que vocês têm de atendimento. Eu não sei se é um programa federal ou estadual, eu não lembro agora, ela falou. Vamos tratar agora. Questão de angariação de fundos, a realidade da SEAMI em relação a angariação de fundos, tanto local, né, com a sua comunidade local, que é com a Cristiane talvez até pontue, seria com aqueles pequenos comércios locais ou apoiadores, né, da SEAMI no local, e também estadual, através de convênios ou prefeitura, dos órgãos estatais, prefeituras, governo estadual ou governo federal. Como é isso? Então, em relação à questão de convênios propriamente ditos, né, nós temos sim convênio com o Ministério da Cidadania através da Senapred. Então, aqui em Uberlândia nós temos, são 30 vagas, né, a princípio, e 7 vagas para morador de rua, que a gente atende aqui na comunidade de Uberlândia. Em Tupaciguara a gente também tem, são 20 vagas lá que são subvencionadas por eles. Mas, e aqui em Uberlândia a gente tem um valor aqui, assim, pela Secretaria de Saúde, na verdade, mal dá, assim, para suprir 8 vagas. Né? Então, são 8 vagas dirigidas para a Secretaria de Saúde pela comunidade terapêutica. Com as casas de passagem, que, como eu falei para você, a gente é subvencionado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Né? Então, as 2 unidades são subvencionadas, mas assim, a questão de convênios seriam esses que a gente tem. Convênios firmados, né? Que assim, ajudam no nosso custeio. Mas, como a gente sabe, não é suficiente pela questão da quantidade de pessoas que a gente acolhe, que a gente atende, né? Porque a SEAMI também faz esse trabalho junto à comunidade como um todo. Então, é um trabalho que assim ajuda, né? É um recurso que nos ajuda, sim, dando a manutenção aí no dia a dia, mês a mês, mas que não supre totalmente as nossas necessidades, né? As nossas demandas. Mas em termos de convênio, que a gente tem são esses: Ministério da Cidadania, né, através do Senapred, e Secretaria de Saúde, aqui em Uberlândia, com a comunidade terapêutica, e Senapred também, né, e as casas de passagem através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Certo? Em Tupaciguara, não existe nenhum outro tipo de subvenção, né, com prefeitura, com município, com estado. E a gente também, aqui em Uberlândia, esqueci de falar, mas a gente tem a SUPOD, né, que é estadual também, que é um convênio que a gente tem em 15 vagas, né, aqui para a comunidade terapêutica. Mas Tupaciguara a gente só tem a Senapred mesmo, que subvenciona 20 vagas, que são 50% das vagas disponíveis na comunidade de lá. E lá a gente trabalha atualmente com cerca de 40 vagas, 40, 50 vagas. Entendi. Agora, entendi os convênios que vocês têm. Esses convênios, é óbvio, são insuficientes para cobrir a maior parte dos seus gastos. Aí a pergunta que eu faço para a Cristiane. Cristiane, como que vocês trabalham a captação de recursos, a angariação de fundos na região? Aí é um trabalho de atividade social, de ir, de pedir e tal. Como é feito esse trabalho? E
qual o resultado que vocês têm tido efetivamente nesse trabalho em relação, principalmente esse ano de pandemia? Isso, a gente conta muito com, como a Leila falou, a gente recebe esses recursos, mas são insuficientes para a nossa realidade, né? Então, a gente realmente, no caso, eu realmente faço contato ativo, entro em contato nos estabelecimentos, então a gente recebe muita doação da Secretaria da Agropecuária aqui da cidade de Uberlândia, que nos ajuda em relação a legumes e verduras e frutas. Só que como onde eu fico aqui a reabilitação, não fica só exclusivamente aqui, entendeu? Então a gente recebe, é enviado também para os resgates, é enviado às vezes para Tupaciguara também, porque lá não tem esse tipo de recurso. A gente recebe doação de hortifruti de alguns supermercados aqui da cidade, que nos ajuda também em relação a isso. A Rede Sesc, que é uma grande parceira, que nos ajuda muito em relação a questões de kit de higiene pessoal, né? Porque muitos estão em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, então eles não têm bagagem, né? Tem que ir para a instituição, então eles nos apoiam bastante em relação a essas coisas de uso diário. Entendi. Então, eu entendi a realidade. Aí eu queria passar para a Rúbia, assim, um questionamento. Na verdade, assim, a atividade em Tupaciguara, a unidade lá em Tupaciguara, ela acaba sendo, vamos dizer assim, um polo do CEAM em Uberlândia, não é isso? Ela é como se fosse uma filial, vamos dizer assim. Sim. Né? Lá tem filial. Lá em Tupaciguara, as dificuldades, eu penso, eu já tenho até mais ou menos a resposta, eu só quero entender. Porque Uberlândia é muito maior. Hoje são acho que 800 mil habitantes, não é isso? Em Uberlândia, ou mais? 800 mil? 400 mil? Em torno mais ou menos 800 mil. Isso. Tupaciguara é pequenininho, né, Rúbia? Tupaciguara tem quantos mil habitantes? Se eu não me engano, é de 25 a 30 mil habitantes. Então, muito menor. A atividade lá da CEAME em Tupaciguara, a diferença de atendimento, é claro que eu penso que é estratosférica, principalmente por causa do tamanho. Mas as atividades são as mesmas, acontecem as mesmas atividades, é como a Leila colocou, menos subvenção às vezes. É isso? Sim, a subvenção ela é bem menor, né? Nós temos somente a Senapred como convênio, em Tupaciguara não tem SEASA, então assim, não tem tantas empresas grandes com porte de Uberlândia, né? Então nós dependemos muito de doações também. Lá nós temos uma usina próxima que às vezes faz algumas doações para nós, ou algumas empresas também, mas é um pouco mais difícil, né? Agora, em termos de atendimento e equipe técnica, é o mesmo, não tem nenhuma alteração. Todo atendimento que é feito aqui, lá também nós temos assistente social, coordenador, apenas o financeiro que fica na sede. Mas em termos de atendimento com os acolhidos, os grupos, os atendimentos, a área social, tudo que é feito aqui é realizado lá. Então, na verdade, a maioria do aporte financeiro vai sair da CEAME de Uberlândia, óbvio. Né? Exatamente, da reabilitação onde eu e Leila fica. Então, essa forma, quer dizer, acabou que a CEAME de Tupaciguara, ela não é autossustentável, ela não consegue gerir recursos para se manter. Mas aí a sede acaba mantendo toda a estrutura lá para atender a população daquele município. E eu penso que acaba acontecendo o seguinte, na verdade, proporcionalmente, você tem talvez, proporcionalmente, pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do município, você tem proporcionalmente mais trabalho em Tupaciguara e talvez que em Uberlândia, proporcionalmente, entende o que eu estou dizendo? Em termos de tentar conseguir doações, sim. E a equipe ela é mais difícil, mas nós conseguimos dar esse suporte. Porém,
a gente acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue, assim, tranquilamente. Apenas as parcerias, essa questão financeira, que aí o pessoal, o coordenador, tem que correr mais atrás para conseguir. Tá certo. Então tá. Ô, gente, deixa eu colocar aqui para a gente ir para o encerramento da nossa live, da nossa vídeo, e depois eu quero deixar que vocês tragam uma palavra final sobre a realidade suas, o que vocês veem, o que vocês podem... esse vídeo vai estar na internet, a gente quer ver se a gente consegue poder ajudar a SEAMI de alguma forma também, além de publicizar as atividades da SEAMI, poder colocar ela na rota de poder receber recursos também. Então, acho que isso é muito importante. Agora, uma última pergunta, vou entrar agora numa seara que eu não sei se alguma de vocês três dominam. Hoje existe um marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019 de 2014. O que é essa lei? Essa lei ela veio permitir que qualquer instituição sem fins lucrativos que cumpra alguns requisitos básicos, por exemplo, mínimo de 3 anos de existência e 3 anos de exercício de atividade numa área afim. Por exemplo, ressocialização de apenados. Então, ela comprove nesses 3 últimos anos a atividade nessa área a receber recurso federal. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês, como auxiliares de gestores da SEAMI, vocês têm conhecimento dessa legislação? Vocês entendem como que essa legislação funciona? A SEAMI está a par de como que ela pode conseguir recursos, principalmente recursos federais, nessa área da 13.019, da EMIROSC, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou não? Não. Vocês conhecem pouco a legislação, não sabem o caminho, né? Eu não sei se vocês, junto com o nosso pastor, nosso amigo, ele deve, como presidente, ter ciência da legislação, mas vocês que estão auxiliando na gestão da SEAMI, vocês têm conhecimento de como é que funciona a legislação? Já tiveram acesso a ela? Sabe como que ela trabalha? A SEAMI trabalha com ela? O que vocês podem me dizer sobre esse assunto? Olha, nós tivemos um conhecimento, mas eu falo para você que está bem superficial. Né? Esse conhecimento, a oportunidade, assim, estudar um pouquinho mais a fundo, realmente nos faltou sobre essa questão do mar. Mas o que a gente pode dizer em relação à SEAMI, né, em termos de recebimento de recurso, é que assim, a gente está sempre buscando, né, esses recursos. A gente tem a questão de documentação, por exemplo, inclusive em relação à comprovação, né, de atividade, de experiência. Nós temos, sim, né, toda essa comprovação, já conseguimos, sim, recursos e realizar projetos. Estamos com, atualmente, 2 projetos através do SICOMB, né, no desenvolvimento, aí, na execução. Na verdade, nós estamos com 3 hoje. Nós estamos em período de execução. Então, assim, em termos de capacidade técnica e capacidade documental, a SEAMI está, sim, preparada. A questão nossa é nos aprofundarmos um pouquinho mais na questão do mar, na questão dessas questões das leis. Porque a gente entende... Pode falar, Cristiane. É porque, assim, a gente entende que essa parte de documentação é extremamente importante para a SEAMI, porque, como a Leila falou, a gente precisa estar atento a toda a documentação da instituição, legalmente falando, para que quando surgir essas oportunidades, a gente venha buscar novas parcerias. Entendi. Na verdade, assim, eu trabalho com consultoria a muitas instituições no Brasil. O que eu percebo é o grande gargalo que o poder público tem e que às vezes faz com que a situação afunile muito para as instituições, é a instituição conseguir comprovar
nos últimos 3 anos, atividade naquela área. Então, às vezes, a instituição vai buscar recurso, vamos dizer, na Senapred, né? Ela busca recurso lá na Senapred. Aí, a primeira coisa que o Ministério vai perguntar é o seguinte: qual que é a sua experiência nessa área de atividade? Me mostra ela. Cadê o convênio? Quantas pessoas você tratou? Em quanto tempo? Quais são essas pessoas? Cadê o nome delas? O que foi feito? Em qual período? Então, quer dizer, não é só ter atividade. Atividade, às vezes, as instituições. Então, por exemplo, o CEAME, pelo tamanho da estrutura dela, pelo trabalho que ela faz, pela a amplitude do trabalho, pela quantidade de profissionais, a gente sabe que ela tem um corpo técnico robusto para buscar recurso federal. A maioria das instituições no Brasil não tem isso. Eu te diria, mais de 95% das instituições no Brasil hoje não tem esse corpo técnico. E quando você não tem esse corpo técnico, como é que vai elaborar o projeto? Às vezes a instituição tem expertise, experiência em elaborar projeto para municípios ou às vezes para o Estado. Mas quando vai para o governo federal é muito mais exigente. Então, você precisa de um bom projetista, na hora de executar, saber executar. O governo, às vezes, exige uma documentação, e aí né, o grande problema é que, às vezes, a documentação às vezes não bate, mas não avisou, não está na lei. E aí, essa tem sido, a gente tem percebido, essa grande dificuldade. Profissionais, comprovar, às vezes, as instituições, elas realizam atividades. Elas fazem atividades, mas na hora que vai comprovar, ela falta documento. Não, mas eu tenho foto. A foto, ela pode ser atemporal, não sei se vocês me entendem. Ela pode dizer de uma realidade de hoje de manhã, mas ou de 3 meses, 1 ano atrás. Então, a foto em si, ela é uma comprovação que ela tem que estar vinculada a um relatório, a uma publicização. Então, às vezes, a gente percebe que as instituições têm muita dificuldade de comprovar a experiência naquelas atividades. E aí, no governo federal, tem que ser nos últimos 3 anos. Então, esclarecendo para vocês, mas também para as pessoas que vão ver esse vídeo, é que é fundamental, primeiro, todas as atividades que foram feitas, você oficializar isso, escrever, ter relatório, comprovar quantas pessoas, qual o tempo, qual o coordenador, quem era o professor, quanto tempo de aula, foi remunerado quanto, em qual valor, em qual período de tempo, quantas pessoas foram alcançadas, quais foram as atividades. Isso tudo tem que dar documentado, porque quando vai pedir recurso no governo federal, ele fala, comprova que você fez isso já. Tá. Não, tá aqui. Beleza. Mas tá faltando isso. Não, eu tenho. Eu tenho um convênio com o município, eu tenho um convênio com uma secretaria estadual, eu tenho um convênio com outra instituição privada, ou eu tenho um contrato com uma empresa privada com fins lucrativos. Isso tudo comprova as atividades. Então, sem comprovar atividade, é muito difícil de conseguir recurso federal. Primeira coisa. E segunda coisa é saber o caminho das pedras, que eu acho que essa talvez seja a parte mais complexa. Que é o quê? Qual o recurso que é o mais adequado para a CEAME, ou para a instituição X, ou para a instituição Y, a atuar? Porque, por exemplo, a CEAME, ela atua. A Leila deu 2 exemplos básicos, a Ruber também falou. Atua, por exemplo, na área de saúde e na área de assistência social. Vamos supor que a CEAME vai buscar recurso na área esportiva. Estou dando um exemplo. Ela tem que comprovar que naquela área de atuação esportiva, ela tem expertise nos últimos 3 anos. Não, mas a gente faz uma atividade com os apenados na área esportiva. Quer dizer, a atividade esportiva é agrega a atividade principal, não é a atividade principal. Então, o Ministério do Esporte, ele quer que a atividade principal da instituição seja esporte, e não atender apenado. Então, por isso que é importante saber qual ação que eu vou buscar, qual que é a mais adequada para a minha instituição, qual que é a mais adequada para a CEAME. Por quê? Porque se errar a ação, perde-se 1 ano ou mais de trabalho. Então, essa é a dificuldade que a gente vê. Eu entendo que a CEAME, né, Rúbia, vamos ver se você pode me responder, e depois eu vou estar finalizando, esteja preparada lidar com os recursos federais, buscar recursos federais. A Leila falou até que está com algumas
propostas no Siconv. Aí a Leila até podia me responder, essas propostas vocês já estão executando ou vocês apresentaram interesse no recurso? Você sabe dizer, Leila? Nós já estamos em execução já, e algumas já indo para a questão da prestação de contas. Entendeu? Então, a gente está atualmente com 3, né? 3 projetos. Inclusive, sou eu que sou responsável por essa área, tanto na questão de fazer o projeto, né? De elaborar o projeto, como também de inserir no sistema. Né? Então, e fazer a execução, prestação de contas e tudo mais. Mas realmente o que você disse, a CEAMI já passou por essa situação também, né? Na questão aí da atividade. Né? A gente teve aí uma situação e uma oportunidade de talvez trabalhar com, por exemplo, pessoas com deficiência física, deficiência de forma geral, né? A gente trabalha, a gente atende pessoas com deficiência, deficiente auditivo. Hoje a gente tem um acolhido aqui com esse problema. A gente atende pessoas, por exemplo, em cadeira de rodas, né? Pessoas que têm deficiência física, enfim, né? A gente atende, sim, tanto aqui como nas outras unidades, mas por essa questão até mesmo, talvez, do registro, desses relatórios, né? E talvez, às vezes, até mesmo de estruturar isso melhor no nosso estatuto, né? Isso aí foi um dificultador na época. Né? A gente teve que interromper essa questão por isso. Eu lembro, acho que nem sei se foi você, Rubens, que aí você até nos orientou, dessa mesma forma que você está fazendo. Não adianta você iniciar, né, sem ter realmente essa questão fundamentada, porque você vai perder tempo, né, você vai perder um trabalho, para chegar o quê? No final, não ter a concretização desse projeto. A gente não conseguir, de fato, né, a finalidade que a gente está buscando. Então, é muito importante, realmente, essa documentação, todos esses registros nos documentos da instituição, né? Registros, isso a gente foi aprendendo com o tempo, e tudo tem que ser registrado, as atividades que a gente desenvolve na instituição, né, tem que ser registrado com fotos, com relatórios, né, relatórios de atividades, enfim, porque tudo isso é solicitado nesse processo. Né? E, por exemplo, o nosso estatuto é o que também abrange aí todas as atividades, tanto a principal quanto as secundárias que a gente trabalha. Então, sempre está pensando nessa questão, o que você atende, né? O que pode ser futuramente você buscar recurso, né? Mesmo que não seja na área principal, por exemplo, na dependência química. A gente trabalha com outras, né? Por exemplo, a questão do esporte. A CEAMI, ela oferece também atividades nesse sentido. Né? Então, o que a gente pode futuramente conseguir com isso? Já que a gente trabalha isso também com os meninos, com os nossos acolhidos. Né? A questão do deficiente, né? Já que a gente acolhe, o que futuramente a gente pode conseguir com isso? Mas isso tudo tem que ser documentado, tem que ser registrado, que seja comprovado, né, a nossa experiência, para que possa realmente aí surgir algum tipo de efeito. Na verdade, assim, deixa eu até dar minha opinião para a gente ir para o encerramento, na sua palavra aí. Eu sou eu tenho um posicionamento político negativo do Poder Público Federal nesse sentido. Por quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da CEAMI. Eu lembro muito bem desse exemplo. Por exemplo, a CEAMI, ela atende pessoas com deficiência. Igual você disse, ela atende. É do público dela. Por exemplo, o público dela é um público X. Mas dentro desse público, ela tem pessoas com deficiência e ela precisa se adequar à deficiência dessas pessoas. Qual que é o problema do Ministério? O Ministério, ele quer que a CEAMI seja exclusivamente especialista em atendimento a pessoas com deficiência. Eu discordo disso. Eu não acho que é por aí. Porque, na verdade, o trabalho de uma instituição ela é multifacetado. Você faz, às vezes, atendimento de saúde, atendimento de assistência social, né, Cristiano? Atendimento psicológico, você precisa de ter o atendimento esportivo para aquela pessoa, você precisa ter o acompanhamento, às vezes, educacional. E aí o Ministério vira e fala o seguinte, não, você tem que ser exclusivamente especialista na área de educação. Não, você tem que ser exclusivamente especialista na área de assistência social, saúde, ou cultura, ou esporte. Poxa, eu acho injusto, porque, por exemplo, igual, eu acho injusto, mas é claro que a gente tem que respeitar. Por isso que eu até orientei, não, gente, é melhor a gente não caminhar, porque a chance de perder o recurso é muito grande.
Então, e o nosso negócio é não perder recurso. A SEAMI não quer perder recurso e nem nós trabalha um ano, a gente trabalha um ano, elabora um projeto, dá aquela canseira que você deve saber, quem trabalha aí com projeto sabe, é cansativo, tem um monte de questões técnicas e tudo, e depois de 6 meses, um ano ou mais, você descobre, não vai poder executar porque faltou o documento X, não vai poder executar, vai perder o recurso porque faltou. Então, assim, isso que é importante. Eu acho que as parcerias são importantes também por isso. A instituição, ela está lá no interior do Brasil, no interior do Estado. Ela não conhece todas as premissas da legislação. Às vezes, conhece a legislação municipal e um pouco da estadual, mas quando vai para nível federal, não entende a envergadura, a exigência, a complexidade da lei, o hermetismo, a dificuldade em executar um recurso federal. E aí, quando ela se aventura, acaba ela perdendo recurso, o financiador perdendo a indicação. Então, assim, nessa hora eu acho que é importante pegar uma parceria, alguém que conheça mesmo, que não cobre para dar essa assessoria ou cobra depois que o recurso está na conta da instituição e possa orientar, não, vai nesse caminho, é aqui, precisa disso, precisa dessa documentação e tal. Então, é isso que a gente precisa auxiliar as instituições. Sei que o SEAMI já tem experiência, é até parceira nossa de trabalho. Eu agradeço demais o pastor Onésio pelo carinho, pela atenção, por ter nos propiciado. Eu quero agora deixar a última palavra, começando pela Cristiane, depois a Rúbia e você, Leila, para fazer as suas palavras de encerramento, falar um pouco mais, se quiser, do seu trabalho, e a gente vai encerrar o nosso vídeo em relação a isso. Eu quero já te agradecer de antemão. Mas a palavra está com você, Cristiane. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar, porque, assim, esclareceu as nossas dúvidas e também a gente expôs a SEAMI, né, no sentido de que as pessoas nos conheçam, venham fazer novas parcerias, nos auxiliar, também em relação ao nosso dia a dia aqui de trabalho, que é árduo. Eu sei. Obrigado, Rúbia. Gostaria de agradecer também a participação e, como a Cristiane disse, eu acho muito importante o bate-papo que a gente está tendo para fazer esse levantamento, ver as questões que podem ser melhoradas, né? Até mesmo você como esse consultor que tem esse maior conhecimento, né? E poder levar para o poder superior, para a gente ver o que a gente consegue fazer para melhoria para a nossa instituição cada vez mais. Não, perfeito, ótimo. E Leila, você, suas palavras e considerações finais? Então, Rubens, como a Cristiane falou, a gente agradece a oportunidade, é muito importante para nós, para a SEAMI, né? E eu acredito, assim, para outras instituições também que tenham essa dificuldade, né? Que a SEAMI talvez esteja, né, caminhando ainda, conseguindo caminhar um pouquinho mais. Mas tem muitas instituições que não conseguem nem sair do ponto de partida, né? Pela questão de documentação, pela questão de orientação, de como deve ser feito. Então, a gente acha isso muito importante, essa sua iniciativa, né, para que realmente instituições aí possam crescer e possam funcionar da melhor forma possível para dar um atendimento aí para a nossa sociedade. Ótimo. Em qualquer área, né? Excelente. Na verdade, a SEAMI, como nossa parceira, a gente pode até criar novos vídeos, novas lives para auxiliar e orientar outras instituições a partir da própria SEAMI. E eu tenho trabalhado aqui no Poder Público Federal para fazer polos de recurso. Qual que é a minha ideia? Buscar recursos que vão para a SEAMI e que a SEAMI possa auxiliar outras instituições também, entendeu? Então, assim, ela gerenciaria um recurso que ela, vamos dizer, ela vai gerenciar em relação ao que vai ser feito do recurso, e outras instituições que têm menos expertise e experiência possam ser orientados pela SEAMI, por causa da estrutura da SEAMI. A SEAMI tem uma estrutura, e eu sei, aí em Uberlândia, vocês têm muitas instituições pequenas que não têm condições, primeiro, de receber recurso federal. Às vezes, nem recurso estadual recebe, às vezes recebe talvez uma subvenção, uma pequena subvenção municipal, né? E elas precisam de quê? De orientações. Então a SEAMI pode ser um polo de
informação, de levar conteúdo para essas instituições e, com isso, também agregar valor ao próprio trabalho dela. Eu acho que é uma questão interessante. Bom, gente, eu quero agradecer ao pastor Onésimo pelo carinho, pela atenção, por disponibilizar essas moças maravilhosas, a Rúbia, a Cristiane, a Leila, pelo carinho, pela palavra. Aprendi um pouco mais com vocês sobre a SEAMI, o trabalho de vocês. Parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho. Né? Eu creio que é um trabalho árduo que nem sempre o poder público reconhece, essa é a verdade. Às vezes vocês carregam água na peneira e o poder público não está nem aí, essa que é a verdade. Ele tem coragem de dar poucos reais para um atendimento, na verdade quase que um absurdo, mas essa é a realidade do Brasil. Então você tem que fazer um trabalho hércules e aí buscar recursos de toda ordem, nas redes sociais, com os amigos, com os comerciantes locais. E é claro que a gente não pode deixar de buscar recurso federal, porque o maior montante de recursos para instituições privadas no Brasil estão no governo federal. São cerca de 15 bilhões de reais, não sei se vocês sabem disso, são cerca de 15 bilhões de reais do orçamento geral da União, que são para instituições privadas sem fins lucrativos. Vocês sabiam isso? 15 bilhões? Então, assim, muito dinheiro, muito dinheiro. Ou seja, alguém está levando esse dinheiro, você concorda comigo? Sim. Então, Sim. a SEAMI, como as outras instituições, precisam aprender a buscar recursos desses 15 bilhões. O orçamento anual, geralmente, do Poder Público Federal é em torno de 3 trilhões. Esses 3 trilhões, 15 bilhões anuais são para instituições sem fins lucrativos, como a SEAMI. Então, é muito dinheiro que pode ser buscado. Então, eu penso que tem que correr, tem que buscar, aperfeiçoar, aprender, qualificar, buscar esses recursos, receber 100, 200, 1 milhão ou mais por ano. É possível, é tranquilo, é execuível. Só depende de orientação, de trabalhar como vocês já fazem o trabalho, vocês já estão com experiência, a Leila já sabe cadastrar no Sicom, buscar o recurso, é só meter a cara e ir continuando trabalhando. E Deus vai abençoar. Então, eu agradeço vocês. Eu quero pedir a quem está nos assistindo para curtir a live, para mandar para os seus amigos, companheiros, gestores de instituições privadas no Brasil, seus conhecidos. Manda esse vídeo, clica no sininho para que todas as nossas publicações vocês possam receber recomendações e orientações, para que a gente possa sempre produzir conteúdo de qualidade, com informação, que possa trazer relevância para o seu trabalho e vocês possam aprender, vamos dizer assim, aquele caminho das pedras para conseguir recursos para a sua instituição. Então, eu agradeço a todos, agradeço novamente ao pastor Onésimo pelo carinho, pela atenção e por nos ceder a Rúbia, a Cristina e a Leila. Muito obrigado, um abraço para você, Deus abençoe a SEAMI e eu estou aqui qualquer dúvida. Tá joia? Obrigada. Um abraço, gente. Fica com Deus.